Estão perguntando qual é o papel de Figueira nos momentos atuais e nos momentos de catástrofes de maior proporção. E nos momentos críticos, como acontecerá este trabalho de resgate? O papel de Figueira é diferente da tarefa dos centros planetários e das bases de operações nesses momentos, como vamos ver. No caso de acontecimentos com águas, os mares, as chuvas e os ventos, então os trabalhos de resgate serão conduzidos por Anuteia, que é um centro planetário que tem um sistema de espelhos que poderá conduzir o trabalho quando se tratar disto. E a Anuteia formará um conjunto com Iberá, que está na Argentina, no planetérico, e com o Triângulo das Bermudas. Agora, com respeito aos movimentos telúricos e ao elemento fogo, como possa ser uma catástrofe nuclear ou um vazamento nuclear, uma possibilidade destas. Então, o processo, no caso de ser movimento telúrico e de fogo, seria comandado por Iberá diretamente. Isto tudo seria guardado e conduzido por hierarquias solares e não por hierarquia planetária. E nestes momentos há 3 centros planetários que vão trabalhar em conjunto ou que já trabalham em conjunto no eterno presente. São Anuteia, Mirnajá e Herques. E estes centros, nestes momentos, vão estimular o progresso espiritual destes seres e cuidar do equilíbrio espiritual deles. Então a Anuteia tem um papel prático, junto com o Triângulo das Bermudas e com Iberá, e tem um papel espiritual ao mesmo tempo, que é estimular estes seres de um ponto de vista interno. Nesses momentos, a Anuteia também tem outro papel, só que junto com a Aurora e com Lis Fátima, que seria afastar e impedir que forças involutivas, que forças contrárias, penetrem não só na operação, quanto também nos seres que estão sendo resgatados. Então a Anuteia, nestes momentos, tem um trabalho tríplice. Tem o trabalho prático, com o Triângulo das Bermudas e com Iberá. Tem o trabalho espiritual, com Mirnajá e com Herques. E tem este trabalho de exorcismo, este trabalho de luta com as forças contrárias, com as forças involutivas que possam, no momento, está querendo impedir a operação. E aqui a Anuteia trabalha com Aurora e com Lis Fátima. E afastando estas forças, é possível que forças solares e forças positivas possam entrar aí e levem a bom termo o processo. Agora, nesses momentos também, há o trabalho de uma base de operações que nós conhecemos como Niscalcate. E esta base, que fica no primeiro subnível do plano etérico físico, não é uma base física, esta base vai acolher um grande número destes seres. Esses seres que estarão sendo retirados dos locais de catástrofe. E este trabalho de Niscalcate e de suas naves seria retirar estes seres, os corpos sutis destes seres, os corpos internos destes seres,
e encaminhá-los para as áreas etéricas desta base, onde eles seriam harmonizados, curados, tratados, se tiver havido algum trauma ou se tiver havido algum acontecimento. Cabe a esta base, depois de tratar destes corpos, depois de curá-los, depois de reorganizá-los, encaminhá-los para as cidades intraterrenas, aonde vão ficar enquanto a situação na superfície não se restabelece. Ou se vão ficar em outras áreas do espaço, Niskalkati se encarrega deste trabalho. Então, Figueira não participa disto diretamente. Figueira trabalha na preparação do estado das pessoas. Figueira trabalha na preparação interna das pessoas, elevando a consciência destas pessoas que por destino, por karma ou por própria escolha irão passar por estas experiências num plano ou no outro, porque estas coisas não se dão só com os encarnados. Há um processo também com os desencarnados, com os corpos astrais e mentais ou etéricos dos desencarnados. Então Figueira não atua diretamente nisto, como atua esta base e como atuam estes centros planetários dentro do esquema que foi descrito. Figueira trata de preparar a consciência das pessoas ou preparar a vibração das pessoas, os corpos das pessoas, a alma das pessoas para esses acontecimentos. Mas não só para esses acontecimentos, não é? No fazer esta preparação, se eleva a consciência do indivíduo e se introduz a consciência do indivíduo em uma conjuntura mais ampla de compreensão das coisas. De forma que, se o indivíduo tiver que passar por essas experiências de ser retirado, de ser resgatado até com seus corpos sutis, então a sua conjuntura já estará flexível, já estará maleável, já estará preparada para se adaptar em vários níveis de consciência, ou no caso de ser transferido para uma outra civilização mais sutil, depois do indivíduo desencarnado, então a consciência dele já está preparada. Então o trabalho de Figueira, nesse campo, não tem por objetivo cuidar do estado atual do indivíduo. O trabalho de Figueira seria prepará-lo para estes momentos, seria prepará-lo para esta vida ou para este processo que inclui um processo suprafísico também. Então, no trabalho de Figueira, se cuida de dar para as pessoas as chaves para sublimarem, para transcenderem os respectivos pontos evolutivos, para esses corpos sutis poderem funcionar em outros padrões de desenvolvimento, em outros padrões de vida. Para a aura de Figueira, ou para até a parte física de Figueira, são conduzidos aqueles seres que têm elementos suficientes para desenvolver estes outros padrões. Aqui para a aura de Figueira, ou para os contatos de Figueira, o destino ou o plano não encaminha as pessoas que não são suscetíveis a essas mudanças, a este tipo de mudança. E dentro do trabalho de Figueira está incluída uma mudança que permita acolher o novo código genético e, portanto, acolher os novos padrões de vida que se implantarão na Terra.
Então Figueira não está trabalhando só em função destes momentos, não está trabalhando só em função de ampliar a consciência e ir adaptando os corpos sutis e internos para esses momentos, mas também trabalha a consciência dos indivíduos para uma vida futura, para uma terra futura e uma humanidade futura. Esses fatos são praticamente desconhecidos pela maioria. E a maioria não cogita destas coisas e vê Figueira, se consegue vê-la, se consegue chegar até aqui, como várias outras coisas. Cada um vê aquilo que pode, cada um vê aquilo que consegue ver. Mas esse lado que não é explícito, que não é exposto, mesmo porque é muito raro que a gente fale neste assunto de resgate de seres nessas circunstâncias, é quando aparece alguma pergunta ou todo o material informativo a respeito disso já está publicado. Então, isto é um trabalho que diz respeito à Figueira, mas que é muito interno, que é muito no plano da consciência e, portanto, não é realmente muito conhecido. Nós aqui em Figueira teríamos a tarefa de manter um clima e de manter uma energia presente que possibilite este trabalho de conscientizar as pessoas de como elas se adaptarem, de como elas se moldarem às situações de emergência. Nós temos até um setor aqui que chama Equipe de Ação Imediata, que é para inclusive treinar as pessoas no plano físico para situações de emergência. Como nós não acentuamos muito estas situações de emergência no plano físico, mas tratamos disso mais no plano da consciência, eu não sei se nós estamos suficientemente treinados e conscientizados aqui de viver certas situações imprevistas e de estarmos bem naturalmente, com bastante naturalidade, diante de certas dificuldades ou diante de certas situações. Mas as primeiras provas pelas quais nós passarmos vão demonstrar se estamos preparados para isso ou se não estamos. E da vida de Figueira, da vida prática de Figueira, não faz parte um regime de restrição de coisas, a título de preparação para esses momentos, porque nós não sabemos qual vai ser o destino de cada um. Então é melhor nós trabalharmos a consciência, porque isto serve para todos, do que estarmos treinando as pessoas num regime de restrição, mesmo porque não sabemos se todos vão passar por isto e se todos necessitam desse treinamento. Mas, embora não haja aqui um regime de restrição, existe aqui a intenção de se ter cuidado com as coisas, não é? De ter gratidão pelas coisas que se tem, pelas coisas que se recebe, pelas coisas que se usa, principalmente gratidão, e bastante sobriedade no uso das coisas, e bastante medida no uso das coisas, e um uso o mais consciente possível de todas as coisas. Então veja que a gente se prepara para momentos críticos trabalhando a consciência e eventualmente nem falando muito nisto. E esse trabalho está bem coligado com a energia de vários centros intraterrenos. E esse trabalho nos coliga também, nos faz bastante afins àquilo que no livro de Niscalcati é chamado de ilhas de salvação. Então, num certo sentido, Figueira, no plano da consciência, do trabalho da consciência, e mesmo no plano físico, seria uma ilha de salvação. Mas isto não quer dizer que seja um lugar
aonde as pessoas vêm se refugiar dos perigos. Não é salvação neste sentido, porque nós sabemos muito bem que não adianta nós estarmos nos refugiando de nada, porque as coisas estão marcadas e o destino geral de cada um já está também definido. E aqui tem uma pessoa que pergunta até que ponto este destino está definido, porque se o destino está definido, por que a gente precisa cuidar de tantas coisas? O que está definido é o destino do indivíduo nas suas linhas principais. O que está definido é se o indivíduo vai despertar, por exemplo, neste ciclo, ou se ele só vai despertar num próximo. Isto é uma coisa que está definida. Então, uma alma, se vai despertar agora, no ciclo atual, isso já está definido muito antes do indivíduo encarnar. Ou se a alma não vai despertar agora, isto também está definido. Então, isto são coisas importantes, coisas que estão definidas mesmo de forma já bem firme, é tudo aquilo que terá que acontecer com o indivíduo em função da futura evolução cósmica dele, da sua trajetória cósmica. Então, aquilo que vai ser a nossa trajetória cósmica, tudo que vai levando para lá está definido. Nós nem sabemos o que está definido, porque isto é um plano muito profundo nosso, é um plano muito geral. Agora, detalhes e coisas mais superficiais e coisas humanas e coisas de encarnação terrestre, de todas estas coisas, então, isto é definido até certo ponto. E uma parte dessas definições cabe ao próprio ser que tem livre-arbítrio e fazendo e tomando em si mesmo. Decisões que ele vai tomando, escolha que ele vai tendo. Então, isto vai definindo certas coisas que não são aquela coisa geral, mas são coisas importantes, muito básicas para a vida dele, para a vida de grupos e até para a vida planetária. Então é como se coisas que dizem respeito à nossa vida eterna, as coisas que dizem respeito à nossa vida cósmica, à nossa vida maior, isso está tudo definido. Então é nesse sentido que esta pessoa está perguntando. Agora, abaixo disto, tem todo um nível de vida, uma estrutura de vida, ciclos de vida, que ficam na dependência da nossa atuação, do nosso livre-arbítrio e de tantas outras questões. Nesta atmosfera que se procura preservar aqui em Figueira e que se procura trabalhar, que não é a criação de um ambiente normal, de um ambiente comum, o ambiente comum da vida das pessoas. Aqui se procura criar uma outra estrutura de vida. E essa estrutura de vida que se procura criar aqui e que se procura desenvolver aqui é em função de certas leis que poderão atuar no plano físico e que serão muito importantes nestes momentos críticos e que serão muito importantes também para o desenvolvimento da consciência das pessoas em certos momentos. Por exemplo, a materialização e a desmaterialização de coisas, isto é muito importante em um momento catastrófico. E isto não acontece normalmente. Mas pode-se trabalhar na fé certas leis, pode-se na fé ir fazendo certos trabalhos na consciência que possibilite, em certos momentos críticos ou em certos momentos de consciência das pessoas, elas terem obstáculos desmaterializados, por exemplo, ou ajudas materializadas. Nós dizemos isto, que aqui se trabalha a materialização e a desmaterialização para uso
nestes momentos, nós podemos dizer isto porque a própria existência da figueira física é um milagre de materialização. Porque não existe nenhum fato terrestre consistente e material que explique esta materialização. Então, a materialização em si deste centro espiritual já conta com esta energia da lei da materialização. Só que aqui não se materializa objetos, não se materializa pessoas, como pode acontecer. Aqui se materializou o centro em si, milagrosamente. Vocês sabem que aqui praticamente não há dinheiro em caixa. E aqui tem uma despesa enorme diária, que eu nem sei quanto é, para não me coligar com isto. E está tudo aqui. E não falta nada. Isto é lei da materialização, percebe? Aqui, no plano físico. Então, quando se precisa de mais espaço, parece a Terra. Precisa de uma casa, a casa está construída. Isto é lei da materialização aplicada através dos seres humanos, através dos indivíduos, que estão todos trabalhando esta consciência. E esta lei da materialização, ela é tão importante nos momentos críticos e tão importante para nós entrarmos na nova fase da Terra, porque vocês imaginem, um planeta como este, doente, cheio de gente, que tem que ser um novo planeta, uma nova Terra com uma nova humanidade, vocês veem como esta lei da materialização tem que atuar aqui. E como esta lei da desmaterialização também tem que atuar aqui. Porque aqui se tem que desmaterializar certas estruturas mentais muito fortes. E aqui se tem que desmaterializar certas estruturas também econômicas, sociais e materiais, praticamente indestrutíveis. Então isto aqui precisa da desmaterialização para isto tudo mudar. E da materialização também, para que possa surgir num planeta como este, coisas de um planeta sagrado, como vai ser este. Então, neste sentido que nós trabalhamos estas leis aqui, mas através da consciência. Agora, esta lei, trabalhada assim na consciência, isto abre caminho para, em momentos materiais que se necessite de materialização, de desmaterialização. E isto é muito importante, vocês imaginem isto no meio de uma catástrofe, no decorrer de um movimento dos elementos. Então, isto se trabalha aqui assim, não tanto materialmente, não fazendo mágica, não fazendo prestigitação, mas se trabalha isto assim, bem na consciência. Com isto, todos os elementos que são contaminantes, que são mortíferos, podem ser controlados. A sua ação pode ser amenizada, podem ser desviados. Então, tudo isto é o trabalho de Figueira. Isto não é um trabalho material, não é um trabalho físico, não é o trabalho de resgate naquele sentido que se estava falando quando se falava de Anuteia, do Triângulo das Bermudas, de Iberáide, etc. Mas é um trabalho unido àquele, porém feito de uma outra maneira e feito previamente, porque é um trabalho que começou na consciência, não? Há muitas décadas e que a uma certa altura foi representado nesta materialização de Figueira através do trabalho de consciência que se faz aqui. Esta consciência e este trabalho não se restringe aqui à área física de Figueira, porque como é um trabalho na consciência, está nos planos sutis, está nos planos internos, na medida que na nossa mente e no nosso plano mental isto vai ficando bem delineado, isto vai acontecendo, este mental vai se expandindo
Este mental vai ficando mais amplo. E qualquer ser conectado com isto, e qualquer ser que tenha a necessidade de ir desenvolvendo isto em função deste resgate, só no pensar aqui ou só em se comunicar telepaticamente com isto, com esta consciência, já começa a receber isto. No plano astral é a mesma coisa. Por isso que aqui nós somos todos convidados a não cultivarmos as nossas emoções, a não estarmos alimentando as nossas emoções pessoais e individuais, porque senão isto contamina o plano astral geral, o plano emocional geral, e esta consciência não pode trabalhar nesse plano astral geral. Então, a figueira tem um plano mental, aonde isto deve estar organizado e claro, para poder ser encontrado por qualquer mente que se comunique telepaticamente com o mental daqui. E o astral daqui também deve estar ordenado de forma de que qualquer corpo astral que entre em contato com o astral de figueira encontre aqui não os movimentos do corpo astral dos indivíduos ou do grupo, mas que encontre aqui um astral, um ambiente emocional mais estável, de uma certa qualidade e de uma certa elevação. E isto a gente é levado a formar, a gente contribui para que isto aconteça como astral grupal, trabalhando esses nossos pontos de coligação com os níveis mais altos. E o processo que a gente usa aqui para isto é ninguém ficar trabalhando diretamente as próprias emoções, porque isto não tem fim. Isto é o trabalho da psicologia. Aqui nós somos convidados a colocar o nosso sentimento, a colocar a nossa emoção e a nossa mente no plano mais elevado possível. E assim isto vai sendo trabalhado. Porque nesta conjuntura, com tudo aquilo que está incluído neste trabalho, e aqui está incluído também muita energia de Mirna Jade, que é um centro intraterreno que está diretamente coligado com tudo isto. Então, é esse o processo de vida aqui e é este o processo de trabalho aqui. E uma pessoa pergunta: quais são as provas que mais são importantes para nós neste momento? Bem, todas as vezes que nós estamos muito identificados com algum estado de consciência, vem uma prova. Isto é, acontece algo para nos liberar dessa identificação. Então nós podemos até estar muito identificados com uma coisa muito positiva. Se nós estamos muito identificados com o que quer que seja, vem uma prova para nos liberar daquela identificação. Mas aí, por que eu preciso me liberar de uma coisa positiva? Você precisa se liberar daquela coisa positiva para você encontrar uma coisa ainda mais positiva. Então a prova vem sempre em função do seu progresso. Mesmo quando é uma prova dentro de uma situação que você não possa compreender muito, como por exemplo, você pode estar numa muito equilibrada situação. Se você já está numa situação equilibrada, evolutiva, se você já está estável aí, é hora de vir uma prova. É hora de você ser jogado para fora daí, para você poder chegar numa situação mais avançada. E isto não é muito compreendido na hora da prova. Isto para mim estava correndo tão bem, estava sendo tão evolutivo.
Só que a pessoa não vê é que ela estava apegada àquilo. Ela estava crescendo, mas ela já estava se apegando àquilo. Então, seja evolutivo ou menos, aquilo precisa acabar daquela forma, porque senão ela não sai dali. Então vem a prova, inclusive quando as coisas estão bem. Porque senão você estaciona, você não progride. Então uma prova é sempre algo que vem nos ajudar. Agora, as provas vêm de todas as formas, não? E para tudo, e em tudo. E nós temos que ter um relacionamento com estas provas muito amoroso, muito compreensivo, que é para, quando chega aquilo para nos tirar dali, a gente não fazer resistência, não se quebrar com aquele impulso, porque vem o impulso para te tirar dali, vem a prova. Se você resiste, aquilo pode te quebrar. Pode dar reflexo não só na consciência, mas no plano físico também. Isto pode romper com alguma coisa, porque você não aceitou a prova. Às vezes parece que a gente aceitou a prova, mas não aceitou. Então precisa ter muito cuidado com isto. Precisa estar muito atento. Porque qualquer coisa que chegue para romper uma coisa que você já admirava, que você já gostava, que você já considerava, qualquer coisa que venha para romper um equilíbrio deste, e às vezes para te colocar numa situação incômoda, porque você não está habituado com aquilo rompido. Você não está acostumado a estar desequilibrado naquele ponto. Você não está habituado a estar sem uma referência. Referência o que é? A tua estagnação diante de uma coisa. Então aquilo se torna um ponto fixo ali no qual você se apoia. Então aqui precisa vir uma prova para você sair deste ponto, para você encontrar outros padrões, outros parâmetros, outras formas de se relacionar com aquelas coisas que são a vida, com aquelas coisas que nos levam a estar evoluindo. Mas nessas provas da personalidade, são todos impulsos que nos ajudam, no fundo, a alinhar os corpos. Então, se há um corpo nosso, mental, emocional, etérico, físico, que não está bem alinhado com os outros dois, uma falta de união entre esses corpos, então as provas são para unir estes corpos. Se a gente observar bem isto, vai ver que a prova vem sempre em função do alinhamento da personalidade. E quando o alinhamento da personalidade começa a se fazer, porque vem as provas mentais, para ajustar o mental com certas realidades que ele está com dificuldade para aceitar. Ou vem as provas emocionais, para que o corpo astral, o corpo emocional, fique mais voltado para aquilo que está vindo da mente superior. Então aqui um corpo astral, um corpo emocional, pode passar por provas muito duras até, provas muito específicas, para ele até romper com aquele seu estado de marasmo e deixar-se penetrar por energias superiores, por energias intuitivas, mentais, que vão colaborar para que o nosso emocional fique mais coligado com a nossa intuição. Então essas coisas têm que ser rompidas. E o físico, às vezes, é rompido diretamente, ou o físico passa por reflexos destas provas estarem acontecendo no emocional ou no mental. Então, essas provas de alinhamento da personalidade, essas provas nos corpos, elas têm que ser vistas também fora daquele corpo. Porque se você está com uma dor física, que pode ser uma prova, pode ser um sistema de ruptura, de qualquer estagnação, inclusive nas células, na energia do corpo, você tem que ver aquilo no conjunto do teu ser e não ficar localizando aquela prova só no físico e ficar tratando daquilo só no físico.
Porque se aconteceu no físico, você pode estar certo que aquilo começou em outro corpo. Aquilo não começou no físico. Aquilo começou na mente ou no emocional. Então você tem que ver o conjunto destes corpos. Você tem que ver o conjunto da tua personalidade e aí você vai aceitar aquela prova corporal, aquela prova física com muito mais tranquilidade. E o mesmo se é uma prova emocional, você tem que imediatamente olhar o estado do teu corpo mental, o que houve entre o teu emocional e o mental para haver aquela prova no emocional, e o que houve entre o teu emocional e o corpo físico e o plano físico para aquilo acontecer. Enfim, você vai estudando este assunto. Vai estudando porque estas provas, embora aconteçam num corpo só, estas provas estão incluindo toda a personalidade. E quando nós estamos mais adestrados nestas provas, em nível mental, em nível emocional, em nível físico, e começamos a incluir estas provas no nosso progresso, no progresso da nossa personalidade, aí começam as provas, que são diferentes, da absorção da consciência destes corpos na consciência da alma. Então, para que a sua personalidade possa ir sendo absorvida, possa ir manifestando aquilo que a alma traz, aquilo que a alma irradia, vive, existem provas para esta personalidade. Existem momentos de ruptura do equilíbrio, da rotina desta personalidade e deste ego. Isto acontece a todo momento, coisas inesperadas dentro de uma situação, dentro de um relacionamento, coisas inesperadas a respeito de fatos coligados conosco, que chegam para romper um certo estado de equilíbrio, um certo estado de estagnação, para esta consciência material ir sendo absorvida numa consciência maior e ir mudando. Agora, na vida cotidiana, no dia a dia, nós passamos por provas não só físicas, para ir rompendo este sistema de estagnação, mas também nós passamos por muitas provas no nosso orgulho. E nós vamos ver o quanto ainda somos orgulhosos é quando vem a prova. Quando a coisa acontece e você vê o quanto você é orgulhoso. Se você não viu o suficiente, virá uma outra prova naquele mesmo campo para ver se você consegue ver melhor. Então você vai tendo provas no orgulho, uma atrás da outra, até você considerar isto um trabalho a ser feito em você. Porque uma parte a alma faz, mas a alma não faz tudo. A alma faz a sua parte na consciência dos corpos e tudo. Mas existe um trabalho prático, existe um trabalho do indivíduo, da personalidade, que deve estar acontecendo aí. E por isto se chama atenção para tudo isto. Outra prova que nós estamos sempre recebendo é uma prova no campo da preguiça, no campo do acomodamento. E isto vocês logo reconhecem, porque a gente vê estava tão bem, não é? E de repente aconteceu isto para eu ter que me mexer, não é? Para eu ter que me mover. Então vem esta prova neste campo para você aprender que você pode usar suas pernas para andar, você pode usar os seus braços para apanhar uma coisa. Você precisa de provas neste campo, porque senão você não percebe que está ficando inerte, que está ficando preguiçoso, que você está ficando acomodado em certas limitações físicas. Então precisa de provas para que você seja sacudido, para você descobrir que já pode fazer certos movimentos físicos, que você não precisa mais de tanta gente para te ajudar fisicamente, porque uma grande parte daquilo era você que devia estar fazendo. Então, isto vem provas no momento certo, para a gente sair desses estados. Como também provas no campo da mentira. Como nós não
não conhecemos muito bem as coisas, em geral vivemos uma mentira no nível de personalidade, porque não conhecemos nem o nosso destino e ficamos vivendo uma coisa pensando que o destino é outro, uma mentira. Então, quando você está perfeitamente convencido de que a sua vida é isto, aí vem a prova para você ver, não, isto é mentira, não é isto a tua vida. Sua vida não é isto. Parece para você que é, mas não é. Então vem a prova para te mostrar que aquilo é mentira. Às vezes a prova vem para te mostrar que aquilo não é real, mas ela não te mostra o que é real. Você que vai ter que descobrir. E é bom que você encontre, porque aí você vai reconhecer a coisa na sua medida. Porque se a outra coisa fosse colocada para você, talvez não tivesse na tua medida. Você vai descobrir o que é real para você e vai começar. E aí vem outra prova, para você ir aprendendo. Porque nós estamos começando a dar os primeiros passos no caminho espiritual e evolutivo. E outras provas que a gente recebe muito é no campo da covardia, no campo da autodefesa. Nós somos provados a todo momento a não sermos covardes, a não termos medo, a não termos certos receios, a não tolhermos os impulsos da nossa alma por questões de escrúpulo, por questões de autodefesa ou de ideias próprias. Então, as provas neste campo da covardia são provas fortes e às vezes nós somos impulsionados a fazer uma coisa que nós não faríamos. Mas aquilo quer nos tirar desta linha de covardia, deste nível de não fazer uma coisa porque teme outra. E as provas vão nos ensinando. É quando vem a prova, quando você se abala, quando você sofre aquilo e imediatamente você se abre para aquilo que deve ser, você compreende a prova. E acaba amando as provas. Porque cada uma que chega vai sempre te levar para a frente, para uma coisa maior. E uma das provas mais importantes naquela coligação da personalidade com a alma são aquelas provas das dúvidas. Porque você, para se deixar absorver pela alma, você não pode ter dúvida nenhuma do seu processo evolutivo. Você tem que estar no seu processo evolutivo completamente entregue. Você não tem que duvidar de nada. E aí vem a prova da dúvida. Será que isto é assim mesmo? Será que eu sou capaz de realizar isto? Será que isto vai acontecer comigo? Isto é uma prova mental no campo da dúvida. Então, se vem esta dúvida a respeito do que você está fazendo, se vem esta dúvida no meio do trabalho de construção, durante o caminho, isto é uma prova, para ver se você estava realmente certo do que queria, para ver se você estava realmente certo daquilo que você estava buscando, daquilo que é a sua meta. E essa prova das dúvidas é uma prova muito sutil e que nos acompanha durante muito tempo, depois que aquelas provas mais grosseiras ficaram até mais espaçadas. Mas esta prova da dúvida, isto é uma prova muito significativa e que nós temos que estar preparados para enfrentá-la. Para isto tudo se tornar mais ameno, é preciso uma coisa que se chama jejum. Só que não é jejum material somente, mas é jejum de palavras, de reações, jejum de pensamentos intrusos. Você tem que começar a jejuar destas coisas. Porque as palavras estão sempre aí prontas para sair da sua boca. Sempre. E a maioria das palavras que saem da nossa boca produzem mais desastres do que harmonia, como vocês sabem. Com a energia que elas vêm, com a intenção que elas vêm, enfim, com tudo aquilo que está imbuindo estas palavras. Então, o jejum de palavras
você realmente falar só aquilo que tem que falar, que é para dar tempo de você saber o que vai falar. Porque da forma como se fala, não há tempo nem de se perceber o que se está falando. Não sei se vocês notaram isto. As pessoas nem percebem o que estão falando. Então aqui precisa jejuar. Aqui precisa fazer jejum de falar. Precisa realmente pegar isto como um exercício, como um trabalho, para entrar nesse campo das provas de forma bem tranquila e para que as provas venham sobre nós e realmente façam o trabalho que tem que fazer. E o jejum também dos sentimentos. Porque sentimento cria karma. Não é só fazendo coisas que você cria karma. Você cria karma também sentindo coisas. Então, se você tem um sentimento, aquele está criando karma. Você precisa jejuar de sentimentos para ver o que você está sentindo. Para ver que tipo de sentimento você está alimentando. Que tipo de sentimento você está criando. Precisa jejum. Você precisa limitar os teus sentimentos, precisa ter menos sentimentos para ter qualidade nos teus sentimentos. Para quando você tiver um sentimento, aquilo ser uma coisa de qualidade, aquilo ser uma coisa evolutiva. Você vai entrar neste jejum, é você procurar querer isto, você aspirar por uma vida de sentimento de qualidade. Porque aí qualquer coisa que você veja, qualquer coisa que se aproxime, você vai se lembrar que você está em jejum. Então, aquele sentimento, aquilo se aproxima, o sentimento que vai brotar ali já é um sentimento de outro tipo. Já é um sentimento mais controlado, já é um sentimento mais educado, um sentimento mais refinado. Mas para isso você precisa querer este jejum. Você não tem que ter ansiedade por ter todos os sentimentos. Para quê? Nós ficamos cultivando sentimentos até por coisas que já desapareceram da nossa vida, não é assim? Quantas pessoas já desapareceram da vida de vocês? Quantas? Mais do que aquelas que estão presentes. Da nossa vida já desapareceram mais pessoas do que aquelas presentes, em geral. E nós, no entanto, nutrimos ainda sentimentos por tudo isso que desapareceu. Aquele sentimento está abarrotando uma área, quando aquela área devia estar livre para aquilo que é o sentimento de agora, o sentimento do momento, poder se expandir. A área tem que estar livre. Porque se o corpo astral, se a área do sentimento está toda ocupada com sentimentos de coisas que já saíram da tua órbita, então ali não há espaço para você ter um sentimento maior. Não há espaço para os teus sentimentos crescerem. Tem gente que guarda sentimento por gente que morreu, sem pensar que se aquele voltasse, ia suscitar nele um sentimento completamente diferente. Até contrário, porque já passou tanto tempo, já aconteceu tanto com ele, tanto com você, que se aquilo voltasse, você ia ter um outro sentimento. E nós estamos com o nosso corpo de sentimentos, com o corpo astral, todo ocupado com coisas retrógradas, com coisas que você não tem que sentir mais nada com respeito àquilo, porque aquilo já passou. Veja como nós precisamos de jejum. E pensamento também, mesma coisa. Pensamento, quando você se dá conta, porque na maior parte dos casos não se dá nem conta do que está pensando, mas quando se dá conta, vê que tem um pensamento correndo ali, mas o que é isto? Como eu posso pensar isto? Tem que parar aquilo, entende? Se você notou que ele está, você para aquilo, olha, mas como é que eu posso pensar isto? Como é que isto aconteceu? Para com isto. Põe outro pensamento naquele lugar. Não deixa esta anarquia de pensamentos dominar a mente, o cérebro, a personalidade. Precisa jejuar nisto aqui. Bem, antigamente, nas disciplinas espirituais,
se colocava os aspirantes a fazerem jejum. Jejum físico, jejum de comida, jejum de alimento, jejum de água, jejum de coisas daqui. Para que entrassem neste mecanismo do jejum. Isto é, em vez de você tomar 3 refeições por dia, você passa um dia tomando uma. Não é que isto tenha uma importância enorme em si. Isto é para te preparar para você fazer isto com os teus sentimentos, com os teus pensamentos. Percebe por que se usava o jejum no plano físico? E muitos seres se salvavam com jejum. Porque jejuavam, entravam numa outra vibração, ficavam liberados de introduzir certas coisas supérfluas no corpo e se sentiam mais leves. Então toda esta parte do sentimento, toda esta parte do pensamento acontecia com mais facilidade, se o jejum físico era usado. Mas hoje, com a mente mais desenvolvida, nós podemos fazer este trabalho dentro daquilo que se chama de jejum contínuo, que não é você deixar de comer uma coisa, ou deixar de usar uma coisa, é usar aquilo inteligentemente. É comer, se alimentar inteligentemente, na proporção que é necessário naquele momento, não mais. Então você está em confronto com o resto da humanidade, num jejum contínuo. Você está vivendo este jejum, você está usufruindo, você está se alimentando daquilo que é necessário para os teus corpos e não deixar passar daquele tanto necessário. Então, esta parte do jejum físico ficou bem resumida e equilibrada em você, na sua consciência, ir usando o que é necessário. E o que não for necessário, você dispensa. Não precisa nem dispensar, você dê para outro, porque faltam coisas para a maioria na superfície do planeta. Então tudo aquilo que você já usou e que para você está sobrando, olha, 3/4 da humanidade está precisando daquilo. Agora, no plano emocional e no plano mental, não é assim tão simples para muitos, mas precisa uma decisão neste campo. Precisa você resolver fazer isto. E aí a energia vai te ajudar. A energia vai fazer com que isto aconteça. O jejum mental você começa rejeitando os pensamentos negativos, rejeitando os pensamentos que não são evolutivos, e claro que a sua mente não vai parar. Mas você rejeita aquilo e coloca num lugar um pensamento evolutivo. Você coloca no lugar o pensamento que você quer pensar, o pensamento que você quer usar. É assim que começa o jejum. Precisa ficar atento ao que começa a surgir na sua mente e fazer a seleção. Rejeitar, tirar logo aquilo que começa que você não aprova. E como a mente não vai parar, você tira aquilo e coloca no lugar uma coisa selecionada, qualquer. Aí começa o trabalho. Você está sentindo uma coisa, você observe o que você está sentindo. Ele pergunta, mas como eu posso estar sentindo isto? Se eu não sei nada daquela pessoa, eu não sei nada daquela situação, eu não conheço o futuro, não conheço o passado, como eu posso estar sentindo alguma coisa diante disto? Eu tenho que estar neutro diante disto. Aí começa o jejum do sentimento. Porque aí, se você recusa, rejeita o sentimento que você tem já naturalmente, que é para ser rejeitado, você rejeita aquilo, seja qual for, você rejeita, porque eu não sei nada, como é que eu posso estar sentindo isto? Eu não sei nada do outro, como é que eu posso estar sentindo isto dele? Como? Você rejeita isto, põe isto de lado. Se isto é feito sistematicamente, começa a brotar aí um outro sentimento. Começa a brotar um sentimento que não veio da tua observação sobre o outro e que não veio da tua idiosincrasia sobre o outro e que não veio de você gostar do outro. É um sentimento que brota e que você não sabe de onde veio.
E aquele sentimento faz bem. Você percebe que é evolutivo. E isto é resultado do jejum. Isto é resultado de você ter rejeitado os teus sentimentos normais e naturais, os teus sentimentos comuns. E veja se percebe quando é um sentimento da personalidade e quando é um sentimento da alma, que o outro está emitindo. Se percebe? Porque o sentimento da personalidade está sempre na defensiva, o sentimento da personalidade está sempre se justificando, o sentimento da personalidade está sempre acusando o outro, quando não é nada disso. Você está sentindo aquilo que você é, que está projetando ali no teu sentimento. É o teu estado que você está sentindo. Não é ninguém que está suscitando aquilo em você. Porque a mesma coisa pode suscitar em pessoas coisas diferentes, depende do que elas têm dentro. Aqui pode acontecer uma coisa que dê raiva em alguns. E aquela mesma coisa deu compaixão para outros. Depende do que eles têm dentro. Então você tem que rejeitar isto. Se você quiser se colocar para ter um sentimento interno, para ter um sentimento da tua alma, um sentimento real, que aí não foi fabricado por você. Aquilo vem, aquilo brota. Mas precisa jejum desse sentimento comum. Isto não quer dizer que a gente vai ficar sem sentimentos. Claro que não é isto. Aqui tem todo um equilíbrio. Isto é um trabalho, é uma proposta, mas ninguém vai ficar vazio de sentimentos. Os sentimentos vão estar aí, mas você vai estar atento a ver que tipo de sentimento é este. O que esse sentimento está fazendo no outro? Isto é a primeira pergunta. Esse sentimento pode estar muito bom para você, mas o que ele está fazendo no outro? Cada um compreende isto num ponto e cada um vai fazer isto de um jeito.